A gente já começa o programa rindo, gente. Ai, meu Deus. Então, olha só. A gente estava pensando aqui que histórias eu deveria contar para vocês, né? Aí minha voz do além falou: você podia fazer uma série só de férias, porque certamente esse programa vai num período de férias, enfim. E aí eu lembrei de umas coisas legais de férias coletivas que agora a gente ri, mas no dia foi muito engraçado. Então vamos lá. Bom, mineiro sabe como é que é? Adora praia. E qual é a praia mais próxima dos mineiros? Espírito Santo, Guarapari. E aí, então, eu e uma turma que a gente sempre viaja junto, lá do Centro Espírita, da Casa de Avenida Batista, todo ano a gente viaja junto nas férias, vamos para Guarapari. Tá, vamos para Guarapari, que não sei o quê, aquela coisa toda, alugar casa, e alugar uma casa pela internet, uma casa maravilhosa, 2 pavimentos, piscina, aquela coisa toda. Pois bem, vamos de quê? Vamos de trem? Não. Vamos de avião? Não. Vamos de ônibus? Não. Vamos alugar uma van. Aí alugamos uma van. Aí a van, de onde que nós vamos sair? Da porta do Centro Espírita. Tá bom, tá bom. Aí pronto, aí acabou a reunião pública, né, lá no centro, na quinta-feira à noite, e a van então parou na porta lá da Sociedade Espírita Avenida Batista. Uma espaçonave, uma van maravilhosa, só faltava voar. Aí entrou todo mundo, mala, aquele monte de mala, cadeira de praia, sombrinha, enfim, sabe como é que é, né, farofeiro. Aí, eu vou na frente, eu vou na frente, eu vou na frente. Aí eu fui para frente. Aí começamos a nossa viagem, cantando, né? Aquelas coisas típicas. Vamos cantar isso, vamos cantar aquilo. Aí no meio da estrada, assim, já um pouco tarde, passava da meia-noite, eu tô vendo uma fumaça preta vindo assim em nossa direção. E eu perguntei ao motorista, eu falei: que fumaça preta é essa? Aí ele pegou e falou assim: é neblina. Eu falei assim: mas preta? E com esse cheiro de borracha queimado, essa van tá pegando fogo. Essa van tá pegando fogo. E aí, fogo, aquela confusão dentro da van, pararam num posto de gasolina. Aí eu desci, abri a porta da van. Quando eu abri, uma amiga minha caiu estatelada no chão, porque ela estava encostada na porta da van, e caiu aquele monte de coxinha, empadinha, sabe? Aquele nojo assim no chão. E eu me afastei assim e fui para aquelas lojas deliveries de posto, né? E aí tinha um pessoal dentro da loja e começou a ver aquela confusão, sai gente dentro da van, e aquela fumaça preta, aquele monte de coxinha, empadinha, pastel no chão. E o pessoal pergunta: você conhece aquele povo? Malas e tudo, boia, aquelas boias pretas de pneu de carro, né? E a moça me pergunta: você conhece aquele pessoal? Eu falei: nunca vi. Eu não sou desses farofeiro, não. Enfim, apagaram o fogo da van e a gente então entrou e continuamos a nossa viagem. Agora, até chegar lá no Espírito Santo, que eu vou contar isso para vocês em etapas, o que aconteceu, gente, dentro desse carro, vocês não têm ideia, né? E é óbvio que depois desse primeiro momento, assim, desse primeiro episódio, eu fui lá para o banco de trás, porque lá atrás tinha um espaço grandão que eu podia me deitar. Quando a gente chegou em Guarapari... não, Guarapari não, Praia do Morro, não é isso mesmo? A gente teve uma segunda surpresa, que eu vou contar só um pedacinho para vocês, depois eu conto o resto, tá? Então a gente chegou numa avenida linda, uma avenida beira-mar, não é? E aí a van andando e passava no centro da cidade, a cidade bonita, toda arborizada, e o mar azul, né, aquela coisa linda, e a van andando por aquela avenida fora. E aí uns iates, né, uns barcos bonitos ancorados, gente bonita, prédios maravilhosos, e a van andando por aquela avenida maravilhosa. De repente, o asfalto deixou de existir.
já era uma estrada de terra batida. E o mar também já não era aquele mar verdinho mais, a gente já viu umas casas meio assim, menos glamurosas, os iates foram substituídos por uns barquinhos feios, e a Wanda... Nós começamos a passar no meio de uns mangues, eu já comecei a ficar meio apavorado, tinha porco atravessando a rua, eu falei, gente, que lugar é esse? O mar horroroso, feio, sujo, umas casas feias. Aí parou. Aí parou diante de um muro maravilhoso, grande, com buganville caindo assim, eu lembro disso até hoje, aqueles buganvilles maravilhosos, um portão de madeira maravilhoso. Aí a minha amiga falou assim, é essa casa. Falou, não, uma casa retirada, uma casa, vai ser gostoso, né? Pelo muro, a casa deve ser maravilhosa. Gente, quando abriu o portão, aquele portãozão grandão, assim, que não abria nem no controle, a gente teve que ir empurrando. Era a porta do inferno, aquilo era o Hades, aquilo era a casa de Satanás, não tinha condição. O lugar era horroroso. E outra coisa que eu vou contar para vocês só no, no outro episódio. Fica aí, parte 2 em férias em Guarapari, não, em Espírito Santo. Tchau, moçada, até daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu. Graças a Deus que Jesus nos abençoe, graças a Deus que possamos estar juntos mais uma vez, aprendendo, conversando, como diz Marcos Leão, trocando ideias, né? E que essas ideias possam acrescentar em nós possibilidades novas ou um olhar para enxergar as possibilidades novas e dessa forma estabelecer aí uma caminhada ainda mais feliz, ainda mais realizadora, que compense todo o investimento que a espiritualidade faz em nós, estejamos na dimensão física como vocês estão, sejamos nós na dimensão espiritual como nesse momento eu estou. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga, que bom que você veio. Hoje vamos fazer a pergunta de Rosana Albertini Ribeiro, de São Paulo. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre anjo da guarda, guia espiritual, mentor espiritual e quais suas funções perante nós, né? Se houver alguma diferença. Se eu fosse responder do jeito que eu gostaria... Pode responder, cara. Mas o fato é que Marcos, às vezes, cria determinadas barreiras que me impossibilitam me expressar. Mas, enfim, não me cerceia, não é? Porque nós somos livres, mas existe essa cumplicidade e esse respeito, né? Tanto dele para comigo, como de mim para com ele. Mas, olha, é o seguinte, essa terminologia, geralmente, são vocês que estabelecem de maneira a criar um fator dificultoso que, na verdade, não existem. Todos nós temos espíritos que se afinizam a nós no decorrer de uma existência física ou numa própria convivência na dimensão espiritual. Eu mesmo fiz uma enormidade de amigos depois que eu deixei o mundo físico e passei a habitar o mundo espiritual. E certamente esses amigos, se porventura eu retornar ao corpo físico, é claro que nem todos eles, mas alguns deles pela proximidade, pelo afeto, pelo vínculo, pela semelhança de pensar e de ver a vida, serão espíritos que estarão mais próximos de mim e terão oportunidade, se assim for de vontade deles, me auxiliar em determinados momentos da minha caminhada terrena. Então nós temos uma enormidade de amigos, parentes, companheiros que velam por nós no instante em que se retoma a trajetória advinda pela oportunidade da reencarnação. Mas existem alguns que têm características especiais, né?
como os chamados anjos da guarda, mentores espirituais, ou o nome que vocês quiserem atribuir a esses espíritos. Por quê? Porque será esse espírito, ou serão esses espíritos, que terão a oportunidade e a responsabilidade de uma espécie de tutela, uma espécie de convivência mais próxima e mais direta, para ser aquele agente que possibilite o reequilíbrio ou também diminua as possibilidades de se incorrer em determinados erros em função das questões que a carne, que a matéria exerce sobre o espírito. Quando nós, né? Eu não sei quando vou renascer, em que momento estarei de novo no mundo físico, mas por ocasião desse processo de retorno, algumas providências são tomadas e a gente já teve até a oportunidade de conversar sobre isso aqui em outros momentos, em outros programas. E, de acordo com o processo de trabalho que irá se desenvolver, né, que está ligado àquele indivíduo que vai reencarnar, então existem algumas providências nesses aspectos. Então nós temos o nosso anjo guardião, que é aquele que certamente conviveu conosco num período médio, longo, né? Geralmente tem vínculos familiares em existências pretéritas, que adquiriu um determinado nível de percepção da vida e de sabedoria, por assim dizer, que dá a ele a condição de dar uma assistência, velar por aquela pessoa, por aquele espírito que retoma o mundo físico. Importante salientar, ele jamais irá resolver os problemas de quem quer que seja, mesmo porque a possibilidade até desse vínculo de maior proximidade dá a ele também uma condição dele por ele mesmo e resolvendo as suas questões enquanto indivíduo. Sim, o anjo guardião, ele por si também tem coisas a resolver. E às vezes ele aceita ser esse gestor do espírito que reencarna, até mesmo para ir trabalhando as questões que dizem respeito à sua alma, criando certa flexibilidade para intervir, para se ver, para se enxergar, em função das experiências do outrem, que está mergulhado na carne física mesmo, né? No corpo físico. Pronto. Então nós temos aí o anjo guardião. Ele estará sempre com você e, inclusive, irá nortear também as questões que antecedem a sua encarnação, irá nortear também as questões que se antecedem à sua desencarnação e o seu retorno à dimensão espiritual. É Ele que estará com você naquele primeiro momento, certamente é Ele que irá recepcioná-lo, você percebendo ou não, em função da situação espiritual em que você se encontra. É Ele que, desde os primeiros passos da sua infância, estará ali no seu dia a dia, 24 horas por dia, velando por você, até que você adquira uma certa maturidade. Então, esse processo de proximidade é óbvio que tende a se tornar um pouco mais rarefeito, porque ele também, além de ter essa responsabilidade para consigo, ele tem responsabilidades para com ele. Então, ele não vai ficar o tempo inteiro com você, exercendo o seu processo de administração, de sugestão, de aconselhamento, de livramento de determinadas questões que porventura possam infelicitar aquele tutelado, a apresentação por meio também de sugestões, intuições de caminhos, situações, posições, decisões que serão importantes que o indivíduo tomasse, né? Olha, um ponto muito interessante que eu vou colocar para vocês. Da mesma maneira que esse espírito aceita por livre e espontânea vontade, por assim dizer, ou é indicado pela direção de algum espírito que esteja numa hierarquia acima e que o enxerga
com uma condição de exercer esse trabalho, da mesma maneira que esse espírito aceita, ele também pode se distanciar, porque não adianta você ter ali uma pessoa que te aconselha, que te propõe conteúdos diferentes, um comportamento mais bem ajustado, se aquele que é o móvel dessa atenção não lhe dá, não considera, né? Não está afeito àquelas propostas libertadoras. Então, do mesmo jeito que ele se aproxima, ele também pode se afastar. E uma vez que eu já tive a oportunidade de experienciar isso, do seu ponto de vista de verificar histórias de terceiros, né? Uma vez que esse anjo tutelar, esse anjo da guarda se afasta, realmente o indivíduo está entregue a si mesmo, porque esse espírito, esse anjo guardião, ele trabalha em todos os setores da existência desse indivíduo, inclusive mantendo-o sob o ponto de vista de uma manutenção energética que pode, dependendo do nível e da profundidade de responsabilidade daquele encarnado, dependendo disso, pode ser algo que, pode ser não, é algo que o protege de outras investidas, de outras inteligências. Mas o indivíduo, ele não tem apenas o seu anjo guardião, ele tem também, por exemplo, nos aspectos ligados à mediunidade, se for o caso, aquele que vai ser o seu gestor nesse universo, né? Então, aquele que, juntamente com o seu anjo guardião, vai ser o espírito que estará com ele no seu exercício de educação de si mesmo. Então, é aquele que vai trabalhar ampliar ou cercear as suas capacidades de percepção do mundo extrafísico, é aquele que vai estar ali dando a manutenção em pontos específicos do seu organismo perispiritual para que a faculdade para a qual ele está se educando apareça de uma forma mais bem elaborada. Será aquele espírito que antecede qualquer tipo de manifestação de outras inteligências para dar, inclusive, segurança ao seu tutelado. E nós poderíamos aí acrescentar um monte de outros elementos na existência de um único indivíduo que estaria ali norteando, ajudando, de forma que ele possa sair vitorioso nas várias etapas que compõem a sua reencarnação. Então, se nós quisermos dizer que são anjos guardiões, mentores espirituais, estejamos à vontade, né? O fato é que todos eles, colocados em nossa órbita emocional, psíquica, isso é possível porque ligação anteriores de afeto, de carinho, de convivência existiram. E isso só irá fortalecer esses laços para a vida presente e para a vida pretérita. Outra coisa que seria muito interessante a gente ressaltar é que, para que se tenha uma sintonia especificamente com o anjo guardião, ou se porventura você desenvolve um trabalho de sua autoeducação, objetivando utilizar melhor a sua faculdade mediúnica, ambos, essas duas pontas, assim, é imprescindível que o ser encarnado, você encarnado, estabeleça um diálogo não só psíquico, né, mas emocional e energético, porque são esses os elos que irão fortalecer essa convivência, e será por essa ponte em que as intuições e tudo aquilo que possa ajudar o encarnado, é por essa ponte que esse recurso irá se movimentar. E vice-versa também, porque o tutelado pode sim emitir elementos de transformação, de renovação ao seu anjo tutelar, ao seu anjo guardião ou ao seu orientador espiritual no aspecto da mediunidade. E quando ele faz isso, ele fortalece a autoestima de ambos, e isso dá a eles a condição de atuar ainda mais, com mais presença, com mais constância, porque entendem que os seus esforços estão sendo correspondidos à medida e na condição que o seu tutelado tem para fazê-lo.
A prece, né, é um recurso que deve se utilizar sempre, em qualquer circunstância, mas também é a porta que vocês abrem para uma convivência ainda mais próxima com o seu anjo guardião, seu anjo, o seu espírito tutelar no aspecto da sua mediunidade, o espírito familiar, aquele que coordena os membros da família também sobre as questões ligadas à afinidade, ao espírito que toma conta da sua quadra da sua rua, ao espírito que toma conta do seu bairro, ao espírito que toma conta da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, enfim. É um processo, né, gradativo e cada um deles desempenhando a sua tarefa e a sua função. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.